Boa noite, família. Boa noite, mesa preparada. A gente estava rindo aqui. Os meninos acabaram de ir embora. O Lucas, Daniel fica até amanhã. A nossa família, mesa preparada, parte da equipe aí que prepara as artes, os vídeos que você vê, as imagens, as frases, é parte da equipe aí que tem empenhado, investido. E a gente está rindo aqui porque a gente estava lá no meu Instagram. E aí o número começou lá 15, 20, mas não crescia. Eu falei, ué, alguma coisa estranha aqui. E aí a gente foi ver que a gente estava no meu Instagram, não estava no do Paulo Júnior, no Instagram, Casa do Mesa Preparada. Né, Levisão? Agora tá certo. Agora tá certo. Uma alegria muito grande a gente estar junto aqui essa noite. O pastor Paulo Júnior tá em viagem. E é um privilégio hoje. Pedro, que legal te ver aqui. Pedro é nosso irmão, sempre presente aqui no Mesa, na nossa viração do dia. Hoje eu estava vendo aqui, Pedrão, as minhas anotações e lembrei de vocês. Está aqui, ó, o dia que é o meu diáriozinho, o dia que a gente estava aí em Genebra, dia 6 de setembro de 2022, tempo inesquecível que a gente passou aí. É muito bom a gente lembrar isso, né? Muita gente nos procura e fala, Mateus, às vezes procura o Paulo Júnior passa pra gente conversar. Eu tô indo para a Europa, tenho amigos na Europa. É bom lembrar isso, que o Mesa Preparada, a gente tem uma plataforma na Europa, uma relação, como o Paulo Júnior gosta de dizer, de mais de 30 anos de idade. E nessa última vez a gente passou um tempo precioso ali na Suíça. Foi um tempo muito forte em Deus, assim, né, Pedro? Pedro é um homem de fé. Família fantástica, homem e mulher de Deus, filhos assim, coisa linda de Deus que a gente viveu lá na Suíça, diante de uma palavra que o Paulo Júnior deu para eles há muitos anos atrás. É interessante isso, né? A gente vai ouvindo as histórias, tem hora que eu ouço as histórias na rua aí, né? Nas conferências. O Paulo Júnior costuma dizer tantas histórias, mas algumas histórias marcam muito a nossa caminhada, assim. Ele vai ensinando fundamento, mas algumas histórias marcam muito a nossa caminhada. Essa semana agora, eu ouvi de um amigo, Léo, eles estavam lá no CTPI, e o Paulo Júnior não conseguiu ir pregar lá na conferência, e aí parece que o zelador lá do prédio ficou encarando. Você que é do Mesa Preparada, eu sei que você gosta de história, eu sei que você gosta dessas histórias, por isso que eu gosto de contar também. E é interessante porque o cara ficou encarando a livraria, né? Tinha a imagem do Paulo Júnior, um dos escritores da editora, né? O cara ficou encarando. E aí um dos nossos pastores foram lá até ele e falou o seguinte: ei, meu irmão, tudo bem? Tá tudo na paz? Precisando de alguma coisa? E ele falou o seguinte: rapaz, o ministério desse cara aí cresceu mesmo, né? E aí ele meio assim perguntou assim, mas como assim cresceu mesmo? Ele falou, há 30 anos atrás eu era um jovem revoltado, vivi uma vida maluca e um amigo me levou lá para Uberlândia no acampamento. Quando eu cheguei no acampamento tinha um homem pregando e das mãos dele saía fogo, e foi ali que eu entreguei a minha vida para Jesus, e era o Paulo Júnior. Aí eu cheguei esses dias em casa meio emocionado, falei, como é que você não conta essa história? Aí ele riu, ele e a Laninha riram lá e falaram, Mateus, mas nós vivemos muita coisa. E é interessante, né? Como as histórias vão se encontrando, como a gente vê, olhando, né, especificamente agora pela vida do Paulo Júnior, e ver tudo que Deus foi fazendo, olhando agora para a nossa vida, e ver o que Deus está construindo, é muito lindo, é muito lindo. Lá a gente estava com o Pedro, e eu fui muito impactado lá na Suíça, muito impactado. Porque o Pedro era pastor de uma igreja de língua portuguesa na Suíça, né, ali na França, enfim. E depois de um encontro, né, com o PJ, a transformação de mente, uma transformação de direção, entendendo que aquilo que o PJ sempre diz aqui, né, não é sobre ter vez, mas é sobre ter voz. E eu quero honrar a fé do Pedro e da família, que entenderam em Deus esse momento, foram para uma igreja suíça, não falava bem francês, não falava muito francês, se dedicou, tem se dedicado, e depois de alguns anos a gente pôde voltar lá, como mesa preparada, como família, como filhos do processo aí, e a gente pôde pregar, compartilhar lá, e o Pedrão traduziu, né? Traduziu não, pregou junto,
O pessoal falou: Mateus, mas como assim você pregou na Suíça? Eu falei: você pregou como? Eu falei: preguei em francês. Ele falou: mas você fala francês? Eu falei: não, mas o Pedro falava, então a gente estava no mesmo espírito ali. Então eu quero honrar a fé do Pedro, homem de Deus, está sempre com a gente quando pode. O horário lá é diferente, mas está sempre com a gente aqui quando pode. E viver essa fé, né? Às vezes a gente ouve algumas palavras aqui na nossa mesa preparada, na viração do dia, no domingo pela manhã, e às vezes a gente acha assim: nossa, é longe demais, é difícil demais de alcançar esse lugar. Eu não sei a sua sensação, mas muitas das vezes, né, muitas vezes, a sensação é ouvir aqui aquilo que é compartilhado aqui, falando: não, mas está longe demais. E não está não, meu irmão. Quando a gente dá o nosso passo de fé, quando a gente se posiciona, Deus vai fazendo a coisa, vai costurando a coisa, e o trem vai ficando bonito, porque é Ele que faz. E quando a gente vive dentro daquilo que é o fundamento, quando a gente vive dentro daquilo que é a convicção no Evangelho, a boa notícia, nós somos transformados. É Jesus indo embora, se preparando para ir embora, entregando ali, né, as 10 minas, entregando ali aquilo que todo mundo teria, e diante daquilo ali a gente poder entregar além, né? Diante de tudo que nós já recebemos do Senhor. Eu quis ler hoje, né? Eu quis compartilhar hoje e quero compartilhar hoje o texto lá de João, capítulo 14. É muito lindo, meu irmão, a gente estudar o Evangelho, aprender do Evangelho. Eu queria te fazer um desafio: leia, compare, vai entender na sua reflexão aquilo que Deus quer falar através de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João. Ver a riqueza, ver qual texto apresenta a genealogia. Tá, mas 2 textos apresentam, mas qual vai até um ponto, qual vai até outro? E começa na reflexão a aprender, a assumir algumas coisas. Eu lembro de um amigo meu no seminário, a gente morou junto, né, lá no pensionato também, e ele falava assim comigo: Mateus, não compre, eu não vou deixar você comprar comentário bíblico, porque o comentário bíblico te emburrece. Ele falou isso, não que, o Mateus falou que comprar comentário é ruim. Não, meu irmão, pode continuar comprando, tá tudo certo. Mas eu entendi o espírito que ele queria me falar ali. Ele falou assim: medite no texto, pergunta para o texto, volta para o texto, degusta o texto, rumina o texto. Depois de ruminar, você rapa tudo, para depois ir ler o que outros falaram sobre o texto. E cada vez que a caminhada, né, Mabeca, nossa, a jornada nossa vai seguindo, a gente vai entendendo isso. Por que não é sobre esse estudo bíblico simplesmente, mas é o conhecimento bíblico, essa teologia bíblica, muito mais do que uma teologia sistemática, uma teologia bíblica, onde a gente vai refletindo, vai repartindo, vai ruminando, vai discernindo. E é interessante a gente ler os evangelhos com essa ótica também. Então talvez você tenha evoluído aí na sua fé, na sua leitura diária. O meu convite para você, além da sua devocional, o seu estudo da palavra, né, o seu conhecimento da palavra, é ir além de apenas uma leitura, mas começar a entender esse desenho, né? O Cláudio falou algo muito interessante. Nós estamos gravando algo que é surpresa para você, mas nós estamos muito felizes. Já a gente tem essa notícia para partilhar, de algo que a gente vai ter aí do mesa preparada. E ele estava falando algo, ele usou um termo do PJ que traduz muito o meu coração. Ele falou o seguinte: eu já conheci o Evangelho, já conheci a palavra, mas parece que o encontro com o Paulo Júnior é essa costura de peças, né? Esse quebra-cabeça sendo montado, trazendo luz a coisas que não tinha tanta luz para a gente. E isso para mim é o mesa preparada, é a viração do dia, é os nossos encontros aqui. Como isso tem sido muito forte aos nossos corações, nos ajudado, tanto testemunho de gente que é velho de igreja, entende o Evangelho há muito tempo, ouviu do Evangelho há muito tempo, prega o Evangelho há muito tempo, mas através das mesas, das reflexões, tem sido abençoado, tem tido a sua mente renovada e eliminando, né, as fortalezas da mente, algo que nos dificulta. E é interessante porque eu fiquei pensando hoje numa pergunta de Pedro para Jesus. A pergunta de Pedro para Jesus, ela é bem interessante. Ela vai dizer lá no capítulo 13 o seguinte: para onde vou? Presta atenção no que Jesus fala. Para onde vou, vocês não podem seguir-me agora, mas me seguirão mais tarde.
E aí Pedro perguntou: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Darei a minha vida por ti. E aí Jesus faz aquela frase clássica que ele vai dizer: você dará a vida por mim? Asseguro que antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. É Jesus lembrando Pedro: o entregar a vida em favor a mim não tem jeito, Pedrão, mas vocês vão me seguir até aqui, porque entregar por mim não tem jeito, mas mais tarde me seguirão. E aí, caminhando na construção daquilo que é a boa notícia do Evangelho, aí sim você vai poder ter autoridade e coerência de dizer: Senhor, eu quero te seguir, darei a minha vida por ti. Darei a minha vida por ti. É muito forte essa fala de Pedro, é muito forte a lembrança de Jesus construindo aquilo que são os fundamentos da caminhada. E para Pedro entender lá na frente o seguinte: putz, eu falei um negócio muito forte. Eu não ia conseguir dar minha vida por ele que entregou tudo por nós. Todo o sacrifício, todos os pecados, isso aí não dava para mim não. Mas o amor, a esperança, levou Pedro a um dia dizer isso depois. Dizer o seguinte: agora é tempo da gente dar a vida pelo nosso irmão. É tempo da gente pregar o Evangelho em tempo e fora de tempo. Não é sobre um lugar, não é sobre o pode ou não pode, é sobre um desaguar que não cabe em mim. Eu não tenho nada, mas o que eu tenho eu te dou. Então assim, eu não tenho nada que você está pedindo, mas eu tenho o que você precisa, porque eu sou fonte. Enfim, Pedro vai entendendo. E aí Jesus, através dessa história, ele começa então a ensinar Pedro o que é dar a vida por ele. E dar a vida por ele requer muito de nós, muito da nossa coerência, muito do nosso olhar por tudo, pela família, pelo relacionamento, pelo dinheiro, trabalho, ministério, tudo. É dar a vida, né? Darei a minha vida por ti. É um negócio muito punk. E Jesus já preparou Pedrão: calma, relaxa aí. Mas eu acho interessante porque Jesus, pós esse encontro, ele diz o seguinte para os seus discípulos: não se perturbe o coração de vocês, creia em mim, creia em Deus e creia também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu já lhe teria dito. Então Jesus quer lembrar a mim e a você o seguinte: se não fosse para ter esse negócio aqui, eu já tinha avisado vocês vocês não vão ficar enganados. E ele termina dizendo: vou preparar-lhes lugar. E se eu for lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Então, se eu for lhes preparar lugar, eu voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. E ele termina dizendo o seguinte: vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Viu que esse negócio do conhecimento é um negócio muito forte? Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Talvez você não entende, mas você conhece. E é interessante porque o apóstolo Paulo, é interessante porque o texto, antes do apóstolo Paulo, antes de a gente entrar nessa riqueza que Filipenses traz para nós, Tomé ainda pergunta, né: Senhor, não sabemos para onde vais, como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O grande problema nosso é que a gente fica com crise no caminho, porque a gente esquece de crer nele. E ele já tinha dito: se crê em Deus e crê também em mim, porque crendo em mim, vocês vão conhecer o quê? O caminho. Então Jesus fala: vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Então o caminho é essa pessoa de Cristo. Caminho é essa pessoa, Jesus. E às vezes nas nossas dúvidas, nas nossas crises, nós nos esquecemos desse lugar, desse caminho. E é interessante porque Paulo, ele entende essa jornada como um homem da filosofia, um homem da tecnologia naquele tempo, um homem antenado, um homem conhecedor. A gente sempre gosta de dizer isso aqui. Paulo, ele tinha tudo que um grande homem podia ter.
bebeu da fonte boa, do conhecimento, das informações, das filosofias. Como um perseguidor, ele era um exímio perseguidor. Mas um homem que passou por tudo isso, entendeu, creu em quê? Na ideia, no ideal, na utopia? Não, no caminho. E o caminho que ele encontrou, ele mesmo diz: o evangelho que eu prego, ele não foi me ensinado por um ser. Não. O evangelho que eu prego, ele foi ensinado pelo próprio Cristo. Então, o caminho eu conheço. Quando a gente lê as 13 cartas de Paulo, é nessa visão seguinte: não de um cara perfeito, ele mesmo diz isso, mas de um cara que busca o conhecimento de Deus, que vai dizer o seguinte: eu considero tudo que eu construí até aqui como esterco, sem valor algum. Para o quê? Para poder ser encontrado nele. Nele quem? No lugar de quem? De Cristo. Nesse lugar, nesse caminho, nessa jornada. E aí é Paulo que vai dizer para nós o seguinte, lá no capítulo 3 do texto de Filipenses, vai dizer o seguinte: irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhe apresentamos. Pois como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, olha o que ele repete com lágrimas: há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Gente que entende, que não crê no sacrifício, gente que tenta ressignificar o sacrifício da cruz de Cristo. E assim confunde, assim vai gerando confusão na cabeça de muita gente. E ele repete isso não é uma, duas vezes, não, ele repete muitas vezes, porque há uma centralidade naquilo que nos transporta para esse lugar da comunhão. Agora salvos de todo o pecado, de toda condenação, agora não mais condenados, agora transportados para um lugar de vida, para um lugar de relacionamento, para um lugar de comunhão. E aí Paulo continua dizendo: o destino deles é a perdição, e o seu Deus é o estômago. E eles têm orgulho do que é vergonhoso, só pensam nas coisas terrenas. Não é isso, meu irmão. Não é isso que Deus quer de mim e de você. Homens que negam a cruz de Cristo. E é interessante porque o Paulo Júnior fala muito disso aqui nas nossas conversas. Os anticristos, né? Isso aqui é anticristo. A falta de fé é anticristo. A ansiedade é anticristo. E aí essas coisas parece que não entram no nosso coração. E Paulo vai dizer isso. Eu já falei com vocês, eu vou repetir com lágrimas: há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Gente que quer ainda fazer para ser justificado. Gente que é inimigo da cruz de Cristo. Gente que ainda não entendeu a sua liberdade em Jesus. Gente que ainda quer alcançar esses lugares. Gente que quer reconhecimento. Gente que é atrás de recurso para viver aquilo que quer, não aquilo que precisa. Ele vai dizer: inimigos da cruz de Cristo. Gente ansiosa pelo amanhã, inimigos da cruz de Cristo. Gente que não se sente digna de perdão, inimiga da cruz de Cristo. Gente que não quer mais viver, porque inimigo da cruz de Cristo, porque nós somos libertos, meu irmão. Não há mais condenação para aquele que está em Cristo Jesus. A cruz de Cristo nos libertou. A cruz de Cristo transportou a gente para outro lugar, para um outro ambiente, para um outro terreno. Num lugar onde a gente vê uma imobilidade, Deus gera movimento. Num lugar de silêncio, Deus, o sopro revela. Num lugar de caos, a voz fala. É a boa notícia. É a boa notícia. Ele termina dizendo: a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Há uma convicção no nosso coração. Há uma palavra do Senhor em nós. E Ele vai dizer o seguinte: eu prometi, eu vou cumprir. Eu estou indo para separar lugar para vocês. E no lugar onde eu vou levar vocês, eu quero dizer: não perturbe o vosso coração. Por que então o nosso coração anda tão perturbado? Por que o nosso coração anda tão perturbado? É difícil a gente colocar tudo em prática, que a gente tem aprendido nesse tempo. Mas algo que tem sido forte no meu coração, eu estou vivendo dias assim bem esticados.
bem esticado. E esse texto vem para o coração dizendo isso aí: não se perturbe, você já conhece o caminho. Não se perturbe, a gente já conhece o caminho. Essa é a nossa esperança, meu irmão. Essa é a nossa esperança de um povo diferente, de um povo que conhece, de um povo que sabe a sua cidadania. E por saber a sua cidadania, ele não quer entender tudo, mas está disposto a conhecer, porque Jesus disse: vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Tomé pergunta: nós não sabemos para onde vai, não. Você está falando esses trem aí, mas na real a gente não sabe para onde vai, não. E se a gente não sabe para onde o Senhor vai, como então podemos saber o caminho? Nessa visão que muitas vezes eu e você construímos. Então Jesus falou: vocês conhecem o caminho. Aí a gente fala: não. Como é que eu conheço? Eu não sei nem para onde o Senhor vai. Se eu não sei o fim, eu não sei como chegar lá. Então você está acelerando, Jesus, umas coisas aí que nós não estamos compreendendo. Você está falando que vai para um lugar, nem lá nós sabemos. Quanto mais o caminho. Olha o sofrimento que nós estamos aqui, Jesus. A gente achou que você ia ser o libertador de Israel, a gente achou que você ia alcançar o mais alto lugar, e a nossa libertação, nosso carimbo de escravo já estava assinado, a gente poder governar, e papapá. Agora você vem com esse papo, dizendo que vocês conhecem o caminho, sem dar um mapa, e aí? E Jesus responde para ele: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quanto desse caminho, meu irmão? Quanto desse caminho você conhece? Para o Deus que você serve, quanto desse Jesus tem nele? Porque se ninguém, presta atenção, porque se ninguém vem ao Pai a não ser por mim, quanto desse Jesus tem nesse Deus que você diz adorar? Pensa comigo, quanto desse Jesus tem? O Jesus que fala: não se perturbe o coração de vocês, creia. E talvez nessa semana esticada é tempo da gente lembrar: não, Mateus, não se perturbe o vosso coração, creia. É lembrar Marco Aurélio: não se perturbe o coração, creia. Luci, não se perturbe o coração, creia. Ana Carolina, não se perturbe o coração, creia. Creia, por quê? Porque eu estou indo lá preparar, está tudo certo, está tudo já no jeito. Mas vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Eu vou lá preparar lugar. É Paulo dizendo: a gente já sabe a nossa cidadania. Nós não somos cidadão desse mundo que alimentamos o nosso estômago pensando só em coisas terrenas, não. Mas nós caminhamos na convicção daquilo que vem do alto, daquilo que é a nossa esperança, de quem um dia nos prometeu. E às vezes na nossa euforia a gente está dizendo: mas Jesus, eu vou dar minha vida toda por ti, eu te sigo até lá. Não, Jesus está falando o seguinte: tá, você quer entregar tudo? Então lembre o seguinte: não se perturbe o coração, crê em Deus, mas crê também em mim, porque eu sou o caminho e vocês conhecem o caminho. Que o Senhor nos auxilie nessa jornada, que o Senhor nos auxilie na nossa peregrinação, para crer, viver, receber, encarnar tudo aquilo que Deus quer entregar para mim e para você, mesmo que isso te custe sangue, mesmo que isso te custe rupturas, mesmo que isso te custe, mas porque isso não vai ser sobre você, é sobre um fundamento firmado, estacado, concretado, firme, num lugar, na rocha, num ambiente, num jardim, sendo só o que? Família, sendo só o que? Filho, sendo só o que? Um amigo no caminho. Que caminho? Jesus, porque Ele é o caminho, e esse caminho vocês conhecem, nesse caminho vocês conhecem. Que Deus nos dê graça para conhecer o caminho. Que Deus nos dê essa graça. Nos dê a graça das perguntas. Nos dê a graça de ruminar a palavra, de encarnar essa palavra, receber essa palavra. Não se perturbe. Gente que anda no caminho não anda
perturbado. Gente que caminha nessa direção não tem espaço para perturbação. Não tem. Seja uma morte, seja uma traição, não interessa. Não tem espaço para perturbação. É difícil, meu irmão, mas eu tenho tentado também encarnar essa palavra com a ajuda dos meus irmãos, dos meus amigos. E eu sou teimoso. Eu vou lá e pergunto de novo, mas é isso mesmo? Você tem certeza? Dos amigos Mateus, e a gente vai entendendo isso aí. Para de perturbar seu coração. Crê em mim. Crê em mim. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Amém? Queria orar com você. Senhor, muito obrigado por essa noite, por essa viração do dia. Obrigado porque o Senhor é o nosso Pai. Pai de amor. Pai que nos inspira. Pai que nos exorta. O Senhor prometeu que nos exortaria, o Senhor prometeu que ensinaria o caminho, daria direção, mas o Senhor também nos lembrou, como o salmista nos lembra, para a gente não ser como um cavalo ou um burro, que precisa de rédea, caso contrário não obedece. A gente quer ser um espírito de filhos obedientes, que entende a sua cidadania, que entende a cidadania nos céus, que entende a responsabilidade aqui de vida, de encarnar essa mensagem do Evangelho, e encarnando, não viver perturbado, mais uma vida de quem crê, porque já conhece o caminho, conhecedores do caminho. É isso que nós queremos, Jesus, buscar na nossa leitura, na nossa reflexão, no nosso digerir, no nosso ruminar, seja a nossa direção, o nosso mestre, nosso amigo, nosso irmão mais velho. Nós oramos em nome de Jesus, amém e amém. Meu irmão, estamos aqui com 150 pessoas, eu queria ser muito rápido aqui. Paulo Júnior pediu para compartilhar com vocês. Vem cá, Dani, para o pessoal te conhecer também, aqueles que não conhecem. O Daniel é um dos meus irmãos que caminham aqui, todas as frases, as agendas do ano que vem, eu já vou dar um spoiler aqui, Dani, vou dar um spoiler. Todas as regiões do Brasil ano que vem, nós vamos chegar aí, tá bom? Nós vamos anunciar nas próximas semanas, né? As datas, você já se organizar. Então, o pessoal do Sul, tem gente do Sul aqui? Comenta aí, alguém da região Sul do Brasil, região Sudeste do Brasil, região Nordeste do Brasil, região Norte do Brasil e o Centro-Oeste também. Então serão as 5 regiões do Brasil. Nós vamos rodear todas essas regiões no primeiro semestre e vamos ter um encontro, meu irmão. Então são 150 pessoas aqui. Nós já vamos lançar ainda esse ano todas as datas, todos os encontros, que nós vamos rodar todas as regiões. A galera do Sul aqui, galera de Floripa, prepara, vai ser um tempo de Deus. Galera de Curitiba, vai para Floripa. Galera do Sudeste, vai para Belo Horizonte. Então assim, tem de Deus, nós vamos passar um dia inteiro junto, uma imersão do Mesa Preparada. Galera do Nordeste, nós vamos lá para João Pessoa, enfim, é isso aí. Nós vamos ter um encontro também nacional, nosso encontro nacional, todo mundo. Então a galera às vezes se conhece aí, Levisão já se programa, a galera Gi, Denise, Renata se programa para estar em Brasília também. A gente vai dar um spoiler da data aí, já lembra? Dar um spoiler já? Pode dar um spoiler. Brasília. Novembro do ano que vem. Novembro do ano que vem. Já a gente vai lançar a data. Novembro do ano que vem a gente vai estar reunindo todo mundo que tem reunido com a gente no Mesa Preparada, acompanhado. Portugal, espera aí que nós vamos chegar. Mas vai ser um tempo muito precioso. Todas as regiões nós vamos ter. E o Dani está aqui para compartilhar também, né? De tudo que Deus tem gerado em nós aí. E o pessoal para acompanhar, né? Isso aí tem lá no Instagram do Encontros Mesa Preparada. A gente colocou lá hoje. Então as próximas datas e tudo que vai acontecer dos encontros vai estar lá também lá nos encontros. Beleza, corre lá então, Encontros Mesa Preparada. E aí por que eu estou dizendo para vocês aqui? Mateus, mas como é que vai ser? É o dia inteiro, irmão. Nós, Paulo Júnior, a família, tudo que vocês ouvem aqui, as histórias, vai ser um tempo assim muito especial que a gente vai ter. Mas o que a gente também está aqui para falar? Tem gente investindo na Mesa Preparada. Então o que você recebe de vídeo no YouTube, recebe de vídeo no Instagram, material, livros, tudo que a gente faz, de coisas que também não são visíveis
né, aqui nas redes sociais, mas todas as costuras que a gente faz, o esforço dos encontros, a gente queria muito que você fosse um parceiro nosso. Agora em dezembro nós vamos lançar, eu vou falar isso também, nós vamos lançar o primeiro curso do Mesa Preparada. A plataforma Mesa Preparada está ficando pronto. Primeiro curso do Mesa Preparada vai ser lançado em dezembro, no início de dezembro. Você vai poder adquirir, mandar para muita gente aí para poder adquirir o curso também. A gente crê que vai ser um sucesso mesmo. É uma jornada de companheiros do caminho, muita coisa legal acontecendo. E você que quiser ser parceiro, e aí é um compromisso da família mesmo. Nesse mês nós não conseguimos fechar a conta. Se você quiser nos abençoar de alguma forma, você vai poder mandar no direct. A gente vai mandar também, postar no stories do Paulo Júnior. Você quer ser um investidor desse projeto? Mateus, eu só tenho R$50. Amém. A gente ainda não pagou a conta desse mês, que a gente sempre paga no início do mês. Já é dia 20 alguma coisa, já hoje é o dia? Isso, 21 já. 21, a gente ainda não conseguiu fechar a conta. Muita coisa legal, literatura. A gente está investindo nisso aí. Vamos colocar o Pix lá no Telegram também, no Stories também. Se você quer ser um parceiro nosso para esse mês, para fechar a conta desse mês, vai ser um tempo muito precioso. A gente vai mandar o Pix aqui no Stories. Pode mandar no direct do Paulo Júnior que eu respondo também, para a gente poder fechar o alvo desse mês, para a gente fechar esse mês. Foi muita coisa. A gente imprimiu muito livro em inglês e espanhol para abençoar os irmãos. E a gente fechou aí, a gente está precisando de R$7.000 para fechar todas as contas desse mês. A gente crê que mês que vem o curso, e o curso vai ajudar também na sustentabilidade dos projetos, das literaturas, e você vai ser parte disso aí, você que tem alimentado, se sentindo responsável por isso. Amém? Posso contar com você? Mateus, tem R$10. Amém. Tenho 5. Amém. Você pode poder ofertar para ser parte, ser responsável por essa mesa preparada, tá bom? Nosso alvo é de R$7.000. Mateus, e aí? Amém. É o alvo R$7.000, a gente vai colocar o Pix aí. A gente espera amanhã ter aí batido essa meta. Amém? Mande para algum amigo que acompanha, faz o seu movimento aí, para a gente estar continuando a ter e receber esse material de qualidade. Tem vídeo novo segunda-feira. Você que está aqui com a gente. O pessoal que respondeu lá a caixinha de perguntas do Paulo Júnior, você que mandou, uma galera mandou as perguntas, o Paulo Júnior gravou todas as perguntas. Segunda-feira no YouTube, você acompanha lá o novo quadro, caixinha de perguntas. Quadro novo, toda segunda-feira vai ter esse quadro novo, várias perguntas que fazem para o Paulo Júnior, ele respondendo, bem dinâmico, todos os vídeos aí, 5 minutinhos, coisa rápida, mas muito edificante. Tem uma pergunta lá que eu estou refletindo até hoje, né, Daniel? É muita coisa boa, Deus tem feito, seja responsável por isso, e até amanhã, Deus te abençoe, um abraço.